Se você, assim como eu, já acreditou que para ser uma educadora respeitosa você tem que abrir mão da sua firmeza, ou se você já sentiu que o seu jeito de ser professora, ou de ser mãe, ou de ser tia, ou de ser babá, não combina com ser leve, não combina com diversão, não combina com essa educação positiva. Então, hoje eu vou te contar uma coisa que mudou completamente o meu jeito de me relacionar com as crianças. E sim, eu também acreditava que para dar certo e para eu ser eu mesma enquanto professora, eu ia mesmo ser brava e eu precisava controlar tudo que acontecia e saber tudo que acontecia com as crianças. Eu achava que comigo não ia funcionar porque as minhas crianças eram muito difíceis, porque eu era muito brava, porque eu não tinha tempo para estudar. Só que eu me permiti mudar um pouquinho de cada vez. Só aquele pezinho, sabe? E é isso que eu vou te contar hoje. Quando eu comecei na educação infantil, eu era muito jovem. Eu não tinha nem começado ainda o meu segundo ano de pedagogia e eu fui contratada para ser estagiária numa creche. Eu passei ali janeiro e fevereiro no berçário com outras profissionais e em março eu ficaria na minha sala, que seria a sala para o ano todo, acompanhando uma única professora. Só que o que aconteceu é que no meu primeiro dia a professora estava afastada, ela não foi. E, claro, não tinha substituta e também ninguém me avisou. E eu tô te contando isso para você perceber que eu comecei a minha jornada na educação sentindo muito medo. Eu tinha 19 anos. Você imagina se eu perdesse uma criança ou se alguém se machucasse sob minha responsabilidade, uma criança de 2, 3 anos, sendo que eu tinha 16 crianças sem nunca ter trabalhado com isso antes. E foi justamente essa mentalidade de medo que me levou para o controle. Mesmo depois, com a professora em sala, que era essa a ideia, né? Se eu era estagiária, eu precisava ter uma professora na sala para me ensinar, para modelar, para a gente trocar ali enquanto estava com as crianças. Mas mesmo com ela lá em sala, eu ainda sentia muito medo. E ela era uma professora maravilhosa, ela não era autoritária. O que foi a minha sorte, porque eu vi que era possível. Não só isso, eu também tive contato com muitas outras professoras e consegui ter muitos modelos. Também fui estudando ali, mas na minha faculdade de pedagogia eu não tive o conhecimento que eu acessei depois. Então eu fui estagiária, depois eu me formei e aí sim, quando eu assumi como professora titular da minha sala, eu tive ainda mais medo, porque agora eu era professora. Eu não tinha estagiária, eu não tinha auxiliar. Eu era recém-formada e estava assumindo uma turma de 25 crianças matriculadas entre 5 e 6 anos. E aí todo esse medo voltou. E aí, como eu achava que educar era controlar tudo, todas as crianças, saber tudo o que tinha acontecido, eu ensinava as crianças a serem dependentes de mim. E aí, eu tinha 25 crianças, eu entrava na escola e em 15 minutos eu já estava exausta de tanto que aquelas crianças me chamavam, porque elas não tinham nenhuma autonomia, muito menos de resolução de conflito. Quem está na sala de aula sabe que o que mais acontece na educação infantil é conflito entre as crianças, e sim, a gente precisa mediar, e sim, isso faz parte do currículo da educação infantil. Não adianta a gente dizer que não faz parte do nosso trabalho ensinar as crianças a se resolverem. É o contrário. Quanto mais a gente ensinar elas a se resolverem, menos elas vão precisar da gente. Só que aí, nesse meu esforço de controlar tudo, de mapear tudo, além das crianças ficarem o tempo todo me chamando, eu ficava exausta, porque eu terminava o meu horário de trabalho e eu ficava repassando tudo o que tinha acontecido naquele dia na minha cabeça. Tudo e qualquer coisa que as crianças tivessem me falado e que eu tinha planejado e não tinha dado certo. E eu também focava muito no que não tinha dado certo, porque, lógico, era meu primeiro ano, né, como professora, eu queria acertar tudo. Eu queria ser perfeita. E aí eu ficava me culpando e me cobrando.
E sim, em parte, isso me ajudou a buscar como fazer melhor. Mas hoje eu sei que poderia ter sido mais leve. E eu sei disso porque eu encontrei com a disciplina positiva. Eu não vou ficar entrando aqui nos termos e nessa briga de qual nome é de qual autor. O que você precisa dizer, o que você precisa saber é: aqui eu estudo e falo sobre disciplina positiva, que é uma abordagem respeitosa que busca o respeito entre criança, adulto e situação. E eu só fui entender isso depois que eu participei de um workshop de disciplina positiva como aluna. Eu já tinha ouvido falar, eu já tinha acessado conteúdos na internet principalmente, mas quando eu entrei nesse workshop, eu consegui sentir na pele o que era essa disciplina positiva. E mesmo assim, eu saí de lá, eu comprei o livro base, comecei a ler, só que comecei duvidando. Eu saí de lá, entrei na minha sala de aula e pensei: não vai dar certo para mim. As minhas crianças esse ano são muito difíceis. Isso daqui não vai funcionar. Vai cair a casa aqui para mim se eu for assim, porque essas crianças precisam ter limite. E aí, enquanto eu lia o livro e lembrava do workshop, eu fui conseguindo fazer as minhas adaptações de acordo com a minha realidade e principalmente de acordo com a minha personalidade. Eu acho que esse aqui é um ponto chave para gente. Sim, a teoria funciona. Por quê? Porque nesse caso, essa teoria é feita para você aplicar, só que não tudo de uma vez. E não necessariamente exatamente do jeito que foi pensado. No livro mesmo ela fala: pega o que você acha que serve para você e aplica. E guarda o resto. Pode ser que em algum outro momento, em alguma outra fase da sua criança, isso faça sentido. E aí você retorna nelas. Não precisa fazer tudo de uma vez. Por quê? Porque o foco não é ser perfeita. O foco não é você chegar e ser uma especialista em disciplina positiva para a sua criança. Não. Você vai ser uma especialista da sua criança, da sua rotina, da relação de vocês. E aí você vai olhar bem objetivamente quais são os pontos em que você quer melhorar. E aí sim você vai usar essa abordagem de base. Com a disciplina positiva, a primeira coisa que mudou para mim foi que eu parava para escutar a criança. E não estou falando de quando a criança chama a gente vem falar alguma coisa, porque isso eu já fazia, né? Isso é fácil, quando a criança fala para você é fácil. O que mudou para mim foi observar o que é que tinha por trás de cada comportamento. O que é que tinha por trás daquele choro, por trás daquela birra. Por que que tinha uma criança que me chamava 1000 vezes em um minuto e uma criança que passava dias sem me chamar? Depois que eu aprendi isso, tanto no workshop quanto no livro, e depois mais tarde na minha certificação, eu consegui verdadeiramente estabelecer com essas crianças confiança. Então, mesmo quando elas tinham que esperar, elas confiavam em mim o suficiente para saber que sim, eu ia escutá-la, eu ia entendê-la e que em algum momento, quando fosse possível para todos, eu ia ajudar. E foi aí que eu mudei a minha mentalidade de educar é controlar para educar é estabelecer confiança. Eu confio que a criança consegue desenvolver autonomia e ela confia em mim porque eu vou ajudá-la nesse processo, sem restringi-la totalmente, sem que eu faça que ela mude totalmente quem ela é. A gente não quer trocar totalmente a nossa personalidade na hora de educar, a criança também não quer ser outra pessoa enquanto a gente está educando ela. E isso veio também de quebrar essa ideia de que eu tinha que ser perfeita. Para mim, o controle na sala de aula vinha também dessa crença de que eu tinha que ser uma professora perfeita, um adulto perfeito. Eu entendia que ser modelo
ali na educação das crianças era: eu só posso ensinar coisas em que eu já sou perfeita. Mas não, a gente pode demonstrar o nosso processo de aprendizagem e as crianças vão aprender, inclusive, mais rápido do que a gente, tá? Então, quando eu desisti de ser perfeita, desisti de ter uma abordagem específica, quando eu desisti de acertar tudo o tempo todo, eu consegui começar a criar esse vínculo com as crianças, consegui enxergar para além do comportamento delas, e aí sim, elas confiaram em mim o suficiente para acreditar no que eu falava. E aí elas começaram a me escutar. Então, se você sente que você está falhando porque você não consegue controlar tudo que está acontecendo na sua rotina com a sua criança, talvez você não precise de mais controle, talvez você não precise de mais conhecimento, você não precise de mais informação. O que você precisa é de mais contemplação, mais observação, para que você consiga construir verdadeiramente esse vínculo, essa confiança com essa criança, para que depois ela comece a te ouvir. Talvez você precise de mais confiança em você, depois na sua criança. É a conexão que a gente estabelece com a criança que vai sustentar a transformação da relação que a gente está procurando. Se você gostou do conteúdo de hoje, dá seu like aqui. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, escreve nos comentários que eu mesma vou responder você. Um beijo e até logo!